Olá, você seja muito bem-vindo aí a mais uma aula do nosso curso básico de Price Action e hoje aí chegamos a uma parte fundamental do nosso curso, que é o gerenciamento de risco. Bom, eu já deixei tudo aqui anotado para a gente poder ganhar tempo aí na nossa aula e a aula ficar menor, ok? Então, no gerenciamento de risco, a gente pode utilizar aí 3 princípios que pode... Então, no gerenciamento de risco, você pode utilizá-lo de 3 formas, ok? Nós temos o gerenciamento de risco que usa mão fixa. Então, suponhamos aí que a sua primeira entrada foi de R$10. Suponhamos que a sua entrada foi de R$10, a sua primeira entrada foi de R$10, a sua segunda entrada será de R$10 também, a sua terceira entrada será de 10 e assim sucessivamente, quarta de 10, você não muda o valor aí das suas entradas, ok? Entradas. Então, esse é um tipo de gerenciamento, ok? O segundo que podemos também utilizar será os soros. Como funciona os soros? Os soros é da seguinte forma: você dá a primeira entrada de 10, ganhou 8, a sua segunda entrada será de 18, que é o lucro que você ganhou mais o que você investiu da primeira entrada, ok? E assim sucessivamente, né? Se a sua entrada agora foi de 18, você ganhou 15, 16. Se a sua entrada foi de 18, você ganhou 16, você vai somar os 18 mais 16, que vai dar aí 34, e a sua próxima entrada será de 34. E assim sucessivamente, até quantas mãos de soro você vai querer efetuar. Perfeito? E o nosso próximo gerenciamento de risco é o gerenciamento de risco que você utiliza o martingale, ok? Como funciona o martingale? Deu uma entrada de 10, perdeu. Na próxima entrada você vai dobrar, será 20, perdeu. Na próxima entrada será 30, perdeu. Agora aqui presta atenção, vem uma parte muito interessante aí do martingale, e uma parte muito negativa. Por exemplo, se você fez 3 entradas consecutivas negativas e perdeu todas as 3 entradas, isso significa que você aqui perdeu R$60, ok? E se você tivesse feito aí entradas de mão fixas, você tinha perdido 10. Então, se você tivesse feito as suas entradas de mão fixa, você teria perdido 10, mais 10, mais 10, que seria 30. Tá me entendendo? Então, é muito preferível você usar mão fixa a você usar o martingale. Então, isso seria bacana. E se caso você tivesse aí feito as suas entradas aí com soros, você também perderia. Exemplo, fiz uma entrada, perdi 10, fiz mais uma entrada, perdi 10. Você sempre vai perder só o primeiro valor investido, entendeu? Porque o restante você vai estar trabalhando com soros. Eu aconselho você trabalhar com mão fixa, principalmente para você que está aí no começo da sua jornada. Trabalhe com mão fixa, o risco é muito menor aí para você, ok? Então você deve se preocupar em operar bem e não em fazer muito lucro, ok? A princípio devemos pensar não no dinheiro. Isso é uma coisa meio complicada, porque toda vez que a gente pensa em mercado financeiro, e quando a gente entra no mercado financeiro, a gente quer ganhar dinheiro. Mas para você poder ganhar dinheiro, você tem que construir uma base sólida, tem que aprender a operar. Então pense a princípio em operar bem.
e eu indico para você um desses dois gerenciamentos. Você vai ver aquele que melhor cabe aí a você, ok? Temos o gerenciamento 4x2, temos um gerenciamento 4x2 e temos o gerenciamento 2x1, perfeito? Vamos falar aqui um pouco do gerenciamento 4x2. O gerenciamento 4x2 é bem indicado também porque você consegue fazer mais operações do que o gerenciamento 2x1. Você vai ver isso quando chegar no gerenciamento 2x1. Então é muito simples de se entender o 4x2. O 4x2 é o seguinte: 4 wins, ou o x ali representa ou 2 derrotas, ou 4 wins ou 2 derrotas. Você vai parar quando atingir um dessas duas metas. São duas metas, ou 4 wins ou 2 loss, ok? Então é muito simples. A sua primeira entrada será de 2,5 do seu stop loss, ok? Então se você botou um stop loss aí de R$10, se você botou um stop loss de R$10, a sua entrada será 2,50, ok? Porque se você botou um win de R$10, o seu stop loss tem que ser de R$5, ok? Sendo o seu stop loss de R$5, que é 5%, ou você tem 10% de win, você sempre coloca o seu stop loss metade. E no gerenciamento aí, no gerenciamento 4x2, você vai entrar com 2,5%, porque você vai dar mais entradas. Então, como funcionaria, né? Você vai operar até atingir um desses resultados aqui, ó. Ou 4x0, 4 vitórias e 0 derrotas, ou 2 vitórias e 2 derrotas, ou 0 vitórias e 2 derrotas, ou 4 vitórias e 1 derrota, ou 3 vitórias e 2 derrotas, ou 1 vitória e 2 derrotas. Então, sempre que você atingir um desses dois, ou 4 vitórias ou 2 derrotas, você para. Então é muito importante te dizer que você precisa estar muito disciplinado para poder seguir o gerenciamento de risco, que é isso que vai fazer você ganhar dinheiro a longo prazo, é isso que vai te tornar consistente, ok? Então temos o gerenciamento 4x2, é muito simples, e temos também o gerenciamento 2x1. Esse é o gerenciamento que eu uso atualmente, ok? O seu stop loss vai ser 5% da sua banca. O seu stop win você pode botar 7% a 10% para você que está iniciando aí, ok? Assim como o gerenciamento 4x2, o seu stop também é 5%, o seu stop win é de 10%, ok? A diferença já começa aqui na entrada. Por quê? No gerenciamento 4x2, nós temos que, sendo o nosso stop loss 5%, a gente entra com metade do nosso stop em cada entrada, para a gente ter mais oportunidades aí de estarmos operando mais um pouco. No gerenciamento 2x1, a gente já entra com o nosso stop loss. Por quê? Porque o nosso gerenciamento 2x1 é o seguinte: ou 2 vitórias ou 1 derrota. Então, se você já entrou com o seu stop loss de 5% e aconteceu de você ter 1 derrota, parou de operar stop loss, stop do dia, perfeito? E caso você aí tenha o win na sua primeira entrada, você fez a sua primeira entrada, teve o win, ok? Você vai fazer a sua segunda entrada. Na segunda entrada deu win também, opa, stop win. Parou no stop win. 2 vitórias, stop win. Agora suponhamos que você fez a primeira entrada, deu win. A segunda entrada deu loss.
stop, empate, empatou, parou. Você vai perder pouquíssimo dinheiro quando isso aí acontecer de você empatar, mas parou também. E a terceira, que é você fez uma entrada, tomou loss, stop loss, parou. Perfeito. Você preserva muito bem o seu capital e você vai estar operando aí como um profissional. Lembre-se que a partir de hoje você é um profissional, você é um trader profissional. Você não fica aí no mercado se expondo e perdendo dinheiro aí para o mercado. Ok? Você vai operar como um profissional. Bom, os possíveis resultados são 2x0, 2 vitórias e 0 derrotas, o empate que é 1x1 e o 0x1, né? 0 vitórias e 1 derrota. Galera, é importante ressaltar novamente que estamos aí falando de traders profissionais. Então, não estamos aqui a princípio para poder estarmos operando igual maluco e dando dinheiro para a corretora. Nós vamos operar como profissionais. Então, seguir o gerenciamento de risco vai fazer com que você tenha consistência e que você ganhe dinheiro a longo prazo, ok? Isso aí sem contar aí os juros compostos, que você também pode estar implementando aí no seu gerenciamento de risco. Mas a disciplina, o hábito de ser disciplinado tem que estar constante aí nas suas operações, no seu dia a dia, não só no mercado financeiro, mas como em qualquer outra área da sua vida. O gerenciamento de risco vai te trazer a consistência. O operacional é bacana? É. A estratégia é bacana? É. Porém, o que vai te fazer consistente mesmo é o gerenciamento de risco. Então, temos que ter esses três pilares: o operacional, a estratégia e o principal para mim, que é o gerenciamento de risco. Ok? Então, podemos dizer aí que 70% é o operacional, 20%, podemos dizer que 70% é o psicológico, é o gerenciamento de risco, entendeu? Gerenciamento de risco e psicológico é 70% do seu plano de trading. 70% é psicológico e gerenciamento, ok? O restante aí soma 30%, operacional, estratégia e outras coisas. Então 70% é psicológico e gerenciamento. Tenha isso muito bem definido na sua vida de trader, ok? Você pode utilizar uma planilha. Eu desenvolvi essa planilha aqui, ó. Suponhamos que a nossa banca é de R$100. Ó, a planilha já calcula aqui para nós como será aqui a nossa meta. Ó, qual o valor que a gente iniciou no primeiro dia? Qual a nossa meta? R$7, porque eu botei a porcentagem aqui, ó, de 7% ao dia. Perfeito? Qual a nossa meta? De 7%. Aqui, ó, nós temos o valor atual da banca. Perfeito? O valor atual da banca é R$100. Assim que a gente vai colocando aqui o nosso valor que a gente conseguiu no dia, exemplo aqui, ó, batemos a meta R$7. Aqui fica verdinho, né? E aqui já foi atualizado no valor atual da banca. E aqui eu já implementei o gerenciamento 2x1 e o gerenciamento 4x2, caso você queira utilizar aí um dos dois. Perfeito? Então, aqui, ó, suponhamos que né, a nossa banca inicial é de R$100. A nossa entrada aqui no 2x1 é 5% da banca, então a nossa entrada será de R$5, ok? Aí se você ganhou R$4, você coloca aqui, o valor atual já fica aqui. Depois você ganhou mais R$4, que você bateu seu stop win, você ganhou R$8, você coloca aqui. No valor do dia você teve R$8, você bateu a sua meta e aqui o valor já foi atualizado. Da mesma forma aí você utiliza aqui no gerenciamento 4x2,
Você vai colocando aqui as entradas, perfeito? Vai colocando o valor das entradas e aqui vai te dando o resultado aí do seu gerenciamento aí, no seu gerenciamento. E aqui também muito importante, eu fiz uma planilha aqui de controle da disciplina para o final do mês, é o final de 30 dias operados, ou 22, que eu aconselho operar aí só em dias de mercado aberto, não em OTC, não em final de semana é de descansar, perfeito? Você vai colocar aqui, ó, no primeiro dia eu fui mais ou menos não na disciplina, no segundo dia eu tive disciplina, no terceiro dia eu saí da disciplina. Isso quer dizer o quê? Dias dentro do plano, né? Dias dentro da disciplina, dia fora do plano, fora da disciplina, e dias mais ou menos que você teve um dia meia boca aí na sua disciplina, fugiu, mas não fugiu tanto aí do gerenciamento. Então você vai marcando ali. Quando chegar ao final do mês, você vai ver se você está sendo um cara mais disciplinado, se você vai estar sendo um cara menos disciplinado, se você está sendo um cara mais ou menos aí na sua disciplina. Você pode controlar a sua evolução aí na disciplina, ok? Então, galera, essa foi, aqui você tem o lucro final. Aqui você tem um valor final da sua banca. Isso se você bater a meta todo dia, coisa que não vai acontecer. Você não vai bater a meta todo dia. Vai ter dias de stop, vai ter dias ruins, vai ter semanas ruins, vai ter meses ruins. Mas isso é o que difere você, profissional, de um trader amador, de um trader iniciante. Ok? É isso que vai diferir, é você manter o controle e saber que dias ruins virão, mas que esses dias ruins não pode te abalar, não pode fazer você aí desistir do seu sonho, não pode fazer você desistir aí de estar galgando aquilo que você tem buscado. Ok? Então, o que vai te fazer consistente a longo prazo é gerenciamento de risco, é você colocar tudo detalhado aí na sua planilha e seguir ela à risca. Siga o gerenciamento a risco. Você vai ver aí o mais indicado para você. Se você é um cara que é mais controlado, o gerenciamento 4x2, porque você consegue fazer mais operações e não perde o controle facilmente, então você pode fazer mais operações. Se você é um cara menos controlado, eu já deixo para você o gerenciamento 2x1. Porque você tomou um loss, já no começo já para. Você teve 2 wins, já para, porque você tem menos controle. Eu, por exemplo, gosto de ficar menos exposto ao mercado possível. Vou lá, faço o que tenho que fazer e saio, vou fazer minhas outras coisas. Perfeito? Então, essa foi aí a nossa aula de gerenciamento. Espero que você tenha gostado da aula de gerenciamento. Espero que você tenha tudo anotado aí. Caso você não tenha anotado, me peça que eu te envio essa planilha e te envio também esses 2 gerenciamentos bem detalhados para você estar seguindo, ok? Então essa foi a nossa aula, espero que você tenha gostado aí novamente, espero muito que você tenha aprendido como funciona o gerenciamento, aprendido a importância do gerenciamento para a sua vida de trader, ok? Então eu te aguardo aí na nossa próxima